Pode falar. Que a seleção brasileira, o Edinaldo, mais específico, estava esperando ver se o Ancelotti ia ser demitido do Real para contratar ele, porque ele não queria o Jorge Jesus, queria o Ancelotti. E tava meio naquelas, o Ancelotti não quer, porque a mulher dele não queria morar fora, já teve problemas aí, não sei o quê. Mas sai a notícia de que o Real Madrid não vai esperar muito para mandar ele embora. Já tem um acordo com ele, vai só esperar o El Clássico, que eles já perderam, né, na Copa do Rei, agora falta na La Liga. Vai esperar o El Clássico, porque provavelmente o Barcelona vai levar e vai mandar ele embora e pro Mundial de Clubes vai contratar outro técnico, provavelmente Xavi Alonso. E aí começou a pipocar a notícia que o cara já ia sair direto do Real para a seleção. Enfim, não aguento mais falar disso, é a última vez que eu vou falar disso, tá pior do que o Corinthians a seleção. Só vou falar agora do Ancelotti quando ele vir para a seleção. O que eu queria trazer de discussão para cá, Gustavo? Cara, que sacrifício para trazer o Ancelotti. É Aí uma, você olha lá pro lado, tem um português que ele falou que quer treinar isso aqui, que nem doido, que nem louco. como é que eu posso dizer, né, cara? Assim, ele é um dos melhores técnicos do mundo. Acho muito legal a CBF ir atrás dele. O problema é que ele é muito maior que a CBF, né, aparentemente. Então, do que a, não do que não do que a seleção brasileira, do que a CBF mesmo. Porque também a gente sabe a bagunça que é, e se ele topar e vir participar dessa bagunça também, aí é perereco demais da vida. Mas o do Jesus aí tem um motivo, cara, do porquê que ele não vem. Sabe qual que é o motivo? Por que ele não vem? Vou fingir que eu não sei, diga. Então, aparentemente, o nome do Jorge Jesus ele era o primeiro da lista, tá? Pra ser o nome mais cotado pra técnico da seleção brasileira, mas por causa do Neymar, ele foi pro último lugar da fila. Porque o Neymar não gosta dele, aparentemente, não tem uma relação muito agradável. E teve uma reunião, supostamente teve uma reunião entre o pai do Neymar com o Edinaldo, e esse assunto foi debatido, tá? Então, assim, é as notícias que saem, a E gente eu não não duvido sabe. disso, sabe por quê? A gente sabe que todos os jogadores são muito amigos do Neymar. Os caras são fãzaços do Neymar. Eu não duvido nada, cara, que os caras não fizeram um panelaço lá e falou, ó, Jorge Jesus eu não quero não. Ah, com Todo certeza. jogador, do Rodrigo ao Vinícius Júnior, os caras gostam do Neymar. Não duvido Com não. certeza. E assim, o nome favorável que eles querem é o Ancelotti, né? Então, assim, a gente precisa ver o quanto isso é preocupante para a seleção brasileira, óbvio, porque o Neymar não deveria ter essa, por mais que ele seja o craque da geração, ele não deveria ter esse poder todo, ainda mais o Neymar pai, né? Então, assim, Absurdo, né? absurdo. E assim, só que em contrapartida, a gente tem outro português que, ao meu ver, seria muito melhor ir para a seleção do que o Jorge Jesus. Porque assim, fora os flamenguistas, né? O tipo Pilhado, né? O Mauro César, né? O Coelho lá da Jovem Pan. Que os caras, quando deram essa notícia, os caras pareciam. O Neymar tá louco, o Jorge Jesus, não sei o que, não sei o que lá. Eu não quero que o Jorge Jesus venha, eu quero que o Abel que vá. Que tenha o outro lado da história, né? Porque dizem o quê? Eu não vejo. Se ele for, eu não vejo um jogo da Mas seleção. aí ele sai do Palmeiras, homem. Aí o Palmeiras, ó. Eu quero que o Palmeiras vá pra puta que o pariu. Rapaz, Então, vamos lá homem, assistir é pro jogo de Palmeiras seleção, cair. rapaz. Não, Aí é não o quero. seguinte, se o homem vai pra seleção, o que saiu também essa semana foi o seguinte, que eles chamariam o Abel pra participar desses amistosos que vão ter, porque vai ter amistosos já já, e se não tiver seleção vai ser o próprio presidente que vai convocar. Agora você imagina o Edinaldo convocando nego pra jogar na seleção, me diz. Rony Rústico, Meu Deus. Rafael Veiga, Igor Gomes. Igor Gomes, Ai, Tietê, ai, meu Deus do céu. Perninha. Yuri Alberto, Depay, quer dizer, É, não não pode, não pode, pode. ainda não. Então, assim, cara, em contrapartida também tem o Abel Ferreira aí na pista. Ele já foi favorável, já pelas notícias que saíram, que ele foi favorável a treinar a seleção. Ele faria um trabalho igual mais ou menos o Diniz fez, entre o Fluminense e a seleção. Ele treinaria o amistoso, voltaria, né, até ter uma resolução definitiva. E caso não tivesse, ele seria o treinador, em É, definitivo, né? Assim, o Abel Ferreira é um cara que tem um currículo muito amplo no futebol brasileiro. né, Tirando no brasileiro, né? Tirando todo o clubismo à parte, é um cara que realmente zerou o futebol brasileiro. Só não ganhou o Mundial, até porque ele joga no Palmeiras, que ele treina no Palmeiras. Mas assim, é um cara que a gente não pode dizer que não tem currículo pra ser treinador da seleção. Porque ele veio aqui e dominou.
Então, entre ele e o Ancelotti, eu prefiro o Ancelotti, óbvio. Entre ele e o Jorge Jesus, eu prefiro o Jorge Jesus. Mas se for pra parar o Palmeiras, eu prefiro que ele vá. Que ele vá com Deus. Entendeu? Que ele vá pra lá. Que eu queria muito ver a discussão dele com o Neymar lá. Na hora que ele mandar os caras pro Neymar voltar pra marcar. Ele não convoca o Neymar. Acho que ele não convoca também, não. Ó, eu tenho um monte de ressalva com o Abel, cara. Porque, assim, qual que é o grande craque que o Abel treinou, assim, de estrela? Não tô falando do Estevão, que é novo, o Endrick. Tô falando, assim, de craque estrela. O Dudu, Felipe Anderson, pô, craque. o cara não, ele não sabe o que é lidar com o Neymar, ao meu ver. Ele vai aprender, mas ele não sabe lidar com o Neymar, não vai saber ligar com o Vini, Não não é? vai saber Com o lidar Rodrigo. com o Rodrigo, não vai saber lidar com o próprio Alisson, que a gente odeia na seleção, mas fora do país ele é praticamente uma lenda. No Ele Liverpool, não né? vai saber lidar com esses caras, porque o Abel ele tem aquele timezinho de operário, fi. Todos os times do Abel, quem era a esteira do time do Abel? O Abel. Pois é. Os caras eram tudo grosso, caneludo, saiu do Palmeiras, não joga mais nada, só jogou enquanto tava com ele. É um cara que eu acho que seria interessante? Porque ele seria um futebol mais retranca e buscaria aí a Copa do Mundo a todo custo. Mas aí a gente vai partir pro saudosismo da seleção. Os caras querem sempre com essa história de futebol bonito, de futebol jogado pra frente, que não sei o quê. E aí o Abel não se encaixa. Eu acho que o Edinaldo não daria esse tiro no escuro de colocar o Abel. O Bruno comentou aqui, Enfim, é por isso que ele não levaria os caras, ele levaria só os perebas. Eu não duvido nada dele convocar os caras do é. Palmeiras lá. O Marcos E tá errado? Rocha, o E tá Everton. errado? Não, Tá. não tá errado. E assim, o quanto isso seria, pensando no mundo, tá? É onde o Abel Ferreira é o técnico da seleção. Quanto isso prejudicaria o Palmeiras, talvez, de certa forma. Porque eu acho assim, eu acho que na cabeça do Abel, se eu fosse o Abel, tá? Na cabeça dele, pô, já ganhei tudo aqui. Eu tenho a oportunidade de ir pra seleção, querendo ou não, é Já um teve objetivo de todo racha da técnico. torcida já, né? Começo da temporada teve um baita racha da Então. torcida já com ele. Então, assim, eu acho que talvez ele daria prioridade mais pra seleção do que pro próprio clube dele, a partir do momento que os jogos dele na seleção começam a dar certo, né? Então, assim, um nome que tá na mesa também. Se o Ancelotti não vir, eu tenho certeza absoluta que eles vão atrás do Abel pra tentar levar ele de alguma forma, nem que se for que nem a maneira do Diniz ou não. Tem outros nomes na praça também que ventilam, que nem a gente já até falou, até do Roger Machado aqui, que já apareceu. Rogério Ceni, o Felipe Luiz, o Renato Gaúcho. Pra mim tinha que levar o Renato Gaúcho. Porque se for pra virar uma várzea mesmo, que tem um cara que vai saber lidar com o Neymar, é o Renato Gaúcho, bicho. Certeza. Ó, o Edinaldo ele tem dois caminhos. Vamos lá, vamos pegar esses dois caminhos. Ou ele assume o Neymar para essa última Copa, ou ele começa a fazer a transição pós-Neymar. É. Eu acho difícil dele fazer. Então, já que ele não vai assumir e falar, não, vamos acabar com a era Neymar, que ele chamaria o Jorge Jesus, que ia praticamente acabando com o Neymar aos poucos, porque o Jorge Jesus não ia escalar ele mais 10, coloca logo o Renato Gaúcho. Acabou. Ele vai chamar o cara, vai fazer um time ali pra Copa do Mundo. Vai ser aquela bagunça do cacete. Ele Tem vai chance cruzar a de ganhar. bola, vai ensinar a cruzar, vai ensinar a dar cabeçada. Tática não vai ter tática nenhuma, mas deixa ele lá. Mas agora, sem brincadeira, a gente fica Eu zoando do imaginei, o- Ancelotti. eu imaginei o Renato lá. Ô Danilo, sabe igual, ó, de costa, ó. Ó, de costa, ó. Pau! E cruza, dá uma fatiada na bola. Agora Meu falando Deus. sério, é óbvio, acho que é óbvio pra todo mundo. Por que o Ancelotti? O Ancelotti é o escudo. Ele botou o Ancelotti lá, ele tá suave. Não Ele vai vai. se esconder atrás Aí do todos os Ancelotti. escândalos que aconteceu desses 5 meses pra cá, do começo do ano até agora, ele meio que some, né? Se ele colocar o É. Ancelotti, Mas por que que. Filho, eu contratei o Ancelotti, o maior técnico em atividade do mundo. que a gente Você nunca quer o teve. quê? É isso, ele vai se esconder atrás disso. Eu acho que é essa a Não, o Edinaldo estratégia, nem não vejo aparece sendo de mais outra nas forma. manchetes, eu acho, se o Ancelotti vir. Acho que ele some, sim, desaparece de Não, claro que tudo. vai aparecer pra cacete, vai lá, bota a camisinha amarela, bota a camisinha vermelha no Ancelotti, ó, Ancelotti, camisa vermelha. Aí o capitão do povo fica bravo, e vai pra lá e vem pra cá, e ele vai aparecer pra cacete. Agora ele não vai aparecer mais, mas quando anunciar o Ancelotti, rapaz, vai chamar o Lula, o Caetano Veloso, Chico Buarque, vai fazer tudo. Rapaz. É, cara. Enfim, É isso, a gente tem não que acaba esperar. nunca essa novela, né?
A gente tem que esperar aí dar o retorno disso daí, né? Mas o que saiu aí do The Athletic, né? Que é um jornal aí, que se eu não me engano é espanhol, americano, não sei, cara. É um jornal até grande, eu sempre vejo esses caras. Falou que o Ancelotti já tinha fechado com o Real Madrid já o desfecho do seu contrato, que ele não ia renovar. E só tava esperando sair, que agora estamos no final do campeonato, do campeonato europeu, né? Que é o mês de maio. Então, aparentemente, até o final de maio a gente vai ter um desfecho dessa história aí. E vamos ver, com o Ancelotti livre no mercado. Se ele não for para a Arábia, eu acho que a seleção seria um lugar que ele iria, assim, né? Vamos ver. E Aí pra ele vai ele, chegar vamos ser lá e vai ter sinceros, festa, aí os caras vão falar, eita, onde que eu me meti aqui, rapaz? pro Ancelotti já ganhou tudo, já tem grana. Acho que o único desafio que possa ser diferente pra ele é treinar uma seleção. O Guardiola é a mesma E, coisa. e com a seleção brasileira você tem grandes chances de ser campeão da Copa do Mundo. E assim, se a gente for só pra encerrar o assunto, né? Pra gente ter uma ideia mais legal, se o Ancelotti vem pra seleção brasileira, e é vitorioso, abre uma margem muito grande pra muitos outros grandes treinadores, como o próprio Guardiola, que uma hora vai sair daquele City dele lá, como até o Klopp também, que já manifestou interesse em treinar seleções, por exemplo. O Luiz Henrique já treinou a seleção da Espanha. Então abre margens para trazer outras pessoas de grande nome do futebol europeu para cá. Porque querendo ou não, a gente tem grandes jogadores, né, que nem o Guardiola tem o Savinho, o Ancelotti tinha né, o Militão, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Casemiro até certo ponto. É o Madrid todo. O É o Real Madrid Madrid todo do todo. cara. Então, então assim, o Endrick, né, que é o atacante. Então abre muita margem. Ó, mas outra coisa também que é importante de lembrar, a gente sabe muito bem que Peraí, dentro da mídia brasileira tem resistência tem. a treinador de fora. Então, se for pra trazer o cara tem que ter peito. O Ancelotti talvez nesse sentido seja melhor. Ô, Bruno, esse título da live não precisa trocar muito não, porque como só você assiste, não precisa. No YouTube já vai fazer certinho. Mas esse título é bom, né, cara? O Flamengo atropelou o Corinthians, sempre bom lembrar. Tá lembrando essas boas. Caraca, o cara não mudou aí, gente. O cara não mudou. Não, tem que estar bonito aí.